Chegamos! Esse é o Outcast Podcast, um espaço criado para a gente poder estar discutindo temas importantes, relevantes no dia a dia das pessoas neurodivergentes. Eu sou Gisele e hoje o nosso tema é seletividade alimentar. E para conversar sobre esse tema tão importante, hoje nós temos aqui Bárbara Bastos, nutricionista materno-infantil, né, Bárbara? Isso, nutricionista materno-infantil, pediátrica, por causa da faixa etária, e especialista em terapia alimentar. Bem-vinda, Bárbara. Eu tenho certeza que hoje vai ser a gente vai ter muita ideia para trocar aqui. Me conta aí da sua vida, quem é a Bárbara, como é que você começou como nutricionista, me conta um pouquinho da sua história, faz um resumão. Então, a Bárbara é a mãe do Eduardo, que tem 9 anos, fez 9 anos agora, dia 26 de janeiro. Que gracinha, parabéns, Eduardo! Que tem seletividade alimentar. Foi uma criança que me impulsionou e na realidade me deu a minha profissão. Quando o Eduardo estava com 1 ano, a gente começou a ver alguns atrasos nele e eu morava em Rio das Ostras e voltei para Itaperuna, para a cidade onde meus pais moravam, para poder a gente começar a procurar sobre esse atrasozinho que ele estava tendo. E junto com esse atrasozinho a gente foi descobrindo várias comorbidadezinhas que a gente precisou começar a tratar. Ele, além da alimentação, ele teve atraso da fala. O Eduardo foi não verbal até 5 anos, quase 6. E também teve o atraso no andar e algumas outras comorbidadezinhas que a gente foi encontrando com o passar do tempo. E com essa dificuldade dele, eu me encontrei na área da saúde, na nutrição, e foi onde eu comecei a me encantar pela toda a estrutura alimentar. Eu entrei na faculdade, comecei a fazer faculdade, me apaixonei pela área hospitalar, achei que eu iria ficar na área hospitalar para atender poder atender doenças. Eu falo que eu sempre né? gostei de doença. Eu vejo um problema e falo assim, eu quero resolver aquele problema ali. Não, mas isso então, todo pesquisador parte desse princípio, né? Eu gosto de resolver o problema. Aí achei que ia ficar na área hospitalar. Me formei achando que eu só iria cuidar do meu filho, porque eu sempre falei que eu sou uma criança, eu tenho 31 anos, porém eu tenho a mentalidade de uma criança. Então, eu e uma criança dentro de uma sala, você não sabe quem que é pior. Então eu falava que eu não vou falar nada, porque eu acho que a gente também, todo mundo conserva, né? Tem um pouquinho, eu acho que faz parte, acho que mantém a jovialidade. Mas aí você e seu filho... Aí eu achei que o meu gostar era só por conseguir desenvolver ele. E eu fui me apaixonando pela área hospitalar e achei que iria ficar ali. Porém, quando eu me formei, foi completamente diferente. Eu já me formei começando a trabalhar com crianças, algumas mães me procurando porque viam antes. E ele já estava com quantos anos? O Eduardo, quando eu me formei, o Eduardo estava com 7. 7, né? Não, ele fez 8, eu me formei em janeiro, ele fez 8 em janeiro, isso aí. Ele estava com 8 aninhos. É porque você estava nesse ambiente também, eu já de estava... ver outras mães. Exatamente. E de trocar então experiência. Eu ia trocando experiência, ia falando, ia conversando, ia mostrando, comecei a postar as coisas que eu fazia com o Eduardo. Aí o pessoal começou a me chamar e começou a perguntar, Bárbara, como é que faz isso? Como que eu faço aquilo? Como é que não sei o quê? De repente, num belo dia, meu pai vai para uma clínica levar o Eduardo para fazer a terapia e escuta a recepcionista falando assim, estamos procurando uma nutricionista. Aí meu pai, abusado que virou e falou assim, então minha filha é nutricionista, trabalha com criança. E eu estudando para poder entrar fazer as coisas para o hospital. Minha filha é nutricionista e trabalha com criança. É o chamado. Aí chegou em casa e falou assim, então amanhã você tem uma entrevista de emprego e eu não sei nem se você já tem um currículo, mas você monta porque você tem que levar. Eu falei, mas como é que eu monto um currículo, sendo que eu me formei tem 20 dias? Aí ele, você se formou tem 20 dias no currículo e põe o que você já estudou até hoje. Realmente eu já tinha estudado, já vinha pesquisando, fazendo alguns cursos, mas por causa do Eduardo, não por querer atuar na área. Aí fui fazer a entrevista. Cheguei na entrevista, falei sobre as minhas experiências, falei, não tenho experiência nenhuma com crianças,
A não ser a sua. a não ser a minha dentro de casa. Porém, eu tenho uma vontade muito grande de entender o que elas passam, porque eu falo, eu sou uma criança Sim. que é grande. Sim. Então, eu sei o que a criança está querendo, mas ao mesmo tempo eu tenho que pensar fora da caixinha. Então, eu falei, pode ser que eu me dê muito bem com isso. Ai, Já é. Exatamente. Mas é o que eu falo, às vezes a gente não é escolhido, não escolhe a profissão, né? A profissão Não, a nos nutrição escolhe, no infantil seu me caso, escolheu de fato. te escolheu. Então, dentro do nosso tema, né, que é a seletividade, como que a seletividade, ela é um pressuposto do autismo? Não? Qualquer pessoa pode ser seletiva? Tem idade para isso? Não. A seletividade ela não é o fixo do autista. A seletividade ela pode vir numa criança que não tenha nenhum tipo de comorbidade, ela pode vir num adulto depois já de anos de vida. A seletividade ela é um transtorno onde a gente cria às vezes um bloqueio a certos tipos de alimento ou por um grupo no geral. Mas é diferente do não gostar. Tipo, eu não gosto de angu, eu não gosto de jiló. É diferente. É diferente O não gostar, a gente experimenta muitas das vezes algum alimento que não se adapta àquilo e não quer experimentar mais. Ou o cheiro incomoda e não quer um alimento específico. A criança seletiva, ela exclui, não só a criança, né? O adulto também seletivo, ela exclui um grupo de alimento ou um grupo de cores, porque a seletividade ela pode vir por diversas coisas. Tem crianças que são seletivas, mas a seletividade vem do olfato. Sim. Tem um certo cheiro, um certo tipo de cheiro que incomoda e ela não consegue aceitar nada que tenha um cheiro parecido com aquilo. Tem crianças que têm a seletividade referente a cores. Estou tentando te falar de uma forma mais lúdica para poder você entender. Sim. Aí recusam um certo tipo de cor ou só aceitam um certo tipo de cor. Igual eu tenho muitos pacientes que eles têm a seletividade por cor e aceitam só grupos naquela mesma tonalidade. Exemplo, eu tenho um paciente que ele só aceita alimentação branca. Branco. Então ele come o arroz, ele come o purezinho de batata com bastante leite ali para poder ele ficar bem clarinho. Ele come Ai, gente, fugiu da minha cabeça agora. Mingau, essas coisas. Mingauzinho, leite, o biscoito de arroz, o biscoito de aveia, mas tudo na tonalidade clara. Sim. Aí você tenta dar um feijão, alguma coisa, não aceita, a não ser que seja feijão branco. No máximo um carioquinha que ainda fica assim, a criança ainda olha bege, meio... né? Exatamente. Então, é a seletividade pelo fato da cor. Sim. E tem crianças que é por textura. Sim. Tem criança que só aceita líquido, tem criança que só aceita pastoso, tem criança que só aceita alimentação muito mais seca. Então, a seletividade, ela vem por diversos ganchos. Tá, mas é mais comum, assim, em criança, quando ela está introduzindo, ou, por exemplo, uma criança de 8 anos, não gosto do branco, por exemplo. Eu não gosto, porque eu, quando eu era pequena, eu lembro que eu não gostava de doce branco. Tipo, manjar, nada que fosse branco, mas porque se assemelhava ao leite, eu achava que não achava que era bom. Mas assim, isso era não gostar, isso não é uma seletividade. Sim. Mas assim, na idade da criança, ela tem um momento que ela para por si só ou precisa de terapia? Então, geralmente precisa da terapia. Quando a criança ela é seletiva, ela precisa da terapia. Por quê? Se ela cresce com aquele bloqueio, ela vai chegar numa certa idade que ela já vai entender que ela teve algum problema, que aquilo ali não foi tratado e que para ela agora aquilo ali é irrelevante. Então ela vai seguir eternamente sem comer aquilo ali. Ela vai virar um adulto que quando velho as pessoas vão falar só assim, ele é chato, ele não come isso. É porque ele passou do não gostar. Ele passou da seletividade pro não gostar e ser um adulto que não se importa com aquilo.
Entendi. Entendeu? Mas se ela trata, pode ser que realmente seja um adolescente e um adulto irreversível, mas pode ser que vire um adolescente e um adulto que seja reversível, até por a persistência do tratamento, mesmo que seja algo que não goste mesmo, tipo, não gosto, deixou de seletividade para entender que é não gostar. Eu não gosto daquilo ali. Mas ela passa a entender assim, poxa, eu preciso tentar comer aquilo. Então, mesmo que não seja na rotina, dia a dia, ela uma vez ou outra ela vai aceitar comer aquilo. Ela vai deixar a seletividade um pouquinho de lado para poder ser um alimento só do não gostar. Aceito, mas não tenho de preferência. Existe uma causa? Então, causa não. Causa em si, a seletividade foi introduzida na criança por causa disso. Não. Não existe. Cada um desenvolve por causa de algum contratempo hormonal. Mesmo né? no TEA, não há uma causa. Não tem porquê. No TEA, a situação é a seguinte: a criança que é autista, ela já vem com alguns transtornos que acabam te introduzindo na seletividade. Normalmente, não é todos os casos, todos os autistas, mas normalmente o autista ele vem com uma sensibilidade ao toque, uma sensibilidade olfativa, com uma sensibilidade auditiva para alguns alimentos crocantes. Então isso tudo interfere na alimentação, porque às vezes não gosta da textura, então não aceita tocar. Aí às vezes consegue até comer porque a mãe dá na boca, mas aí aquela textura ali remete ao toque que ele não gosta, já não aceita mais. Pra gente, não é comum a gente, pra quem não tem sensibilidade olfativa, não é comum alguns excessos de cheiro incomodar, mas para criança com TEA, o excesso do olfato é algo muito gritante. A gente, você sente cheiro de alface? Eu sinto. Sinto cheiro de alface. Então, o seu olfato é algo que é bem gritante. Alface, cheiro de às vezes portou longe. Você sente. Então, Sinto. o seu olfato é algo que é bem aguçado, mas geralmente não se sente cheiro de alface. Você identifica cheiro de água? Depende. Se for aquela da mangueira assim, Não, aquela... água de beber, aqui no copo, igual você me deu. Deixa eu testar, vou testar. Não, aí também não. Tem Acho criança que consegue que consegue. sentir. Porque a gente Sabe direitinho, você acaba de beber um copo com água e você dá o copo pra criança, mas o copo já tá até seco. Porque às vezes você bebe a água, põe o copo, tá tão quente no ambiente que o copo seca, não fica nem uma gotinha. Tem criança que cheira e faz assim, ó, beber aqui. ela consegue sentir cheiro. Beberam água aqui. Não por causa dessa beber. sensibilidade, Eles têm hipersensibilidade, essa né? hipersensibilidade. Então, alguns olfatos incomodam, alguns toques incomodam, alguns alimentos na boca, quando a criança tem a parte auditiva muito aguçada, também incomoda, igual tem criança que não gosta de mastigar um milho, porque põe o milho na boca, a mesma sensação da uva, do estourar. Não gosta. E às vezes não é o estourar, não é a parte de sensibilidade tátil, é a parte do auditivo. Aquele barulhinho do estourar no ouvido deles fica algo muito gritante. Mas a criança dentro do espectro, por exemplo, ela nasceu, bebezinha, ela não nasce seletiva. Ela torna-se seletiva de acordo com os estímulos. Exatamente. Então ela pode muito bem ser introduzida na alimentação e criança... comer normalmente e chegar num certo ponto, ter ela dá um bloqueio, um retrocesso. um retrocesso. Sim, sim. Que ela vai voltar. Muitas crianças a gente descobre a seletividade alimentar lá para os seus 2, 3 anos. Porque tem muita criança que na época da introdução alimentar, o pediatra liberou com 6, 7 meses para começar a comer. Come a frutinha,
come a papinha, doce, salgado. come tudo. Aí chega num certo momento da vida que você às vezes faz a troca do pastoso pro grão ou do líquido pro pastoso, a criança de repente bloqueia. E às vezes é algo que a gente nem repara. Veio comendo uva a infância inteira. Chegou lá para os 3, 4 anos, de repente mastigou uma uva que fez um barulho que naquele dia ele estava com a audição mais sensível. Ou estava num dia muito agitado que aquilo ali incomodou ele. Ele começa a não querer a uva, aí na hora que ele come o milho, ele sente que o milho faz o mesmo barulho que fez a uva, aí já não quer a uva, não quer o milho, não quer o morango, porque às vezes o morango no mastigar tem os grãozinhos do morango que faz a mesma coisa. Então, aí começa dali, ó, a cortar várias coisas, vários alimentos. Você, assim, nos seus pacientes, né, mais as famílias, no dia a dia, como é que é isso? Como é que as pessoas lidam no dia a dia? Como que você tem relatos, assim, de pais e mães, de pacientes? Como é que eles fazem para poder estar driblando essas questões? Olha, tem mãe, tem pai que consegue levar de boa. Tem mãe, tem pai que a cada coisinha que a criança recusa, dá uma leve surtada e a gente precisa fazer a terapia alimentar na mãe para depois chegar no filho. E tem mãe que é afobada, que quer muito, eu quero ver o resultado. Ela vem daquela coisa, saco vazio no pai em pé. Quer que a criança coma o tempo inteiro, mas tem que entender que quando a criança ela se torna seletiva, o pouco que ela come, o organismo dela entende que ela tem uma restrição. Ah, é? O nosso organismo, ele entende. Por quê? Igual quando a gente faz uma reeducação alimentar. A gente está muito gordinho, fez uma reeducação alimentar. Você começa a reduzir a sua alimentação. Sim. Seu corpo no início pode ficar até um pouco mais fraco, mas depois seu corpo não se acostuma. Sim. É a mesma coisa da criança. Então, assim, mesmo ele comendo pouquinho... Quando a criança, ainda mais a criança que não tinha seletividade, de repente ela começa a descobrir uma seletividade, ela não corta tudo do dia para a noite. Ela pode até cortar uma boa gama, mas ela não para de comer do dia para a noite. Ela não estava comendo hoje mundos e fundos, as paredes, o reboco, e amanhã acordou falando que só vai beber água. Ela não faz isso. Amanhã ela acorda, o arroz incomoda, no dia seguinte ela acorda e a fruta que ela estava comendo todos os dias incomoda, no outro dia o suco que ela tomava incomoda. Então, mesmo que não seja num longo espaço de tempo, seja tipo em um mês, ela dê esse retrocesso de cortar tudo, mas ela foi dia a dia ali parando. Então o organismo foi ficando fraquinho, foi reduzindo, mas depois ele acostuma. É porque assim, a gente, enquanto mãe, né, se preocupa muito, porque se você tem fome, né? Naturalmente, você trabalha, tem fome, então você chega, você almoça, aí você chega para o menino e fala, você quer almoçar? Ele fala, não tô com fome. Isso não é uma coisa natural. A gente acha que tá passando mal logo de cara e fala assim, tá doente. Não, aí o menino passa aquele dia inteiro se alimentando assim, de um biscoito, de um suco, e você fala, gente, não é possível. Porque você, enquanto mãe, enquanto adulta, né, você vai comer, passar suco, você vai morrer de fome, chegar à noite você tá varada. Sim. Mas pra ele, então, ele fica sustentado. Então, ele até se sustenta. A gente não pode deixar isso permanecer. Sim, claro. A gente tem que procurar resolver esse problema. Mas a criança em si, ela se sustenta. Ela vai dando uma fraquejada no início, mas depois o organismo dá uma acostumada. O que a gente não pode deixar é permanecer, né, desse jeito, porque aí começam a surgir os déficits nutricionais. Começa a faltar vitamina, começa a faltar mineral. Então é necessário... Aí entra a suplementação. Aí às vezes é necessário ingressar com uma suplementação, ou se você conseguir reparar a tempo que a criança está cortando tudo e começar uma terapia alimentar, aí é algo que você consegue às vezes controlar sem ter que ir para a medicação. É porque durante o processo de terapia, né, de reeducação, introdução,
A criança ela não sai comendo na primeira sessão, né? Muitas até saem. Vou te dizer por quê. Às vezes na primeira sessão, na segunda sessão, principalmente, porque o ambiente é novo, a pessoa que está brincando com ela ali é nova, então cria-se uma disputa ali entre o profissional e o paciente, que a gente desafia eles a querer alguma coisa. Então a gente desafia e o paciente muitas das vezes responde aquele desafio e aceita comer. Sim. Não é que ele vai manter comendo isso em casa, mas ele aceita comer logo de primeira. Aí depois, com o tempo das terapias, aquilo ali começa a se tornar hábito. Aí o hábito vai para dentro de casa. Porque a sessão, ela é um pouco lúdica, obviamente. Sim. Ela tem todo um cenário, ela cria um ambiente, como você falou, mas às vezes no dia a dia Não dá para se criar. a mãe não tem como fazer isso, ou porque ela não tem habilidade, ou porque ela trabalha, ela tem outros filhos. O tempo é corrido. Ela não tem como ela criar esse ambiente, deixar o menino cozinhar, sabe? Fazer aquela... fazer toda a parte da terapia. Aí Mas como é que fica isso na prática, assim? o que acontece? A gente, na terapia, a gente cria vínculos com a criança, fazendo essa parte do lúdico, botando a criança para poder fazer as coisas. Eu trabalho com o método BLW, que é um método que a gente põe realmente eles em contato com a alimentação. Na parte de corte, parte de preparo, parte de armazenamento, a gente põe de fato eles para botar a mão na massa. Em casa a gente sabe que às vezes não dá para fazer isso, mas eu tento ao máximo com os pais dos meus pacientes sempre estar em contato assim, no pouco. Vou dar exemplo de um paciente meu que ele é seletivo ao extremo. Ele tem a seletividade severa, ele não aceita comer qualquer coisa, mas ele, com o tempo da terapia, ele aceitou o suco de laranja. Mas sabe como é que a gente conseguiu ingressar com o suco de laranja na alimentação dele? Brincando de futebol dentro da terapia com a laranja. Um dia a gente brincou com a laranja fechada, deixei ele pisar na laranja, a laranja soltar o cheirinho, ele achar o cheiro da laranja ruim. Na outra terapia eu já botei ele para chutar a laranja com a laranja semi-descascada. Então foi todo um trajeto de ir fazendo isso e falando com a mãe dele em casa assim: deixa a laranja espalhada pela casa. Coloca uma laranja na fruteira, coloca uma laranja no chão do banheiro, em lugares que ele vai passar. Ela, mas como assim uma laranja no chão do banheiro? Eu falei, fica tranquilo, no momento que ele botar na boca a laranja, na terapia eu vou mandar você tirar a laranja do chão do banheiro. Claro. Mas enquanto ele não botar a laranja na boca... Pra se acostumar com a presença da laranja na vida dele. Exatamente. Vamos tentar ali ver qual que vai ser. Até que um belo dia ele pegou a laranja do banheiro, levou pra ela na cozinha e mostrou a faca. Ela entendeu que era para ela descascar a laranja, que ele queria a laranja branquinha, igual ela ficava na terapia. Aquela laranja branca, ele agarrou ela e simplesmente rodou com ela uma semana. Foi para todos os lugares com a laranja. Essa é uma das técnicas que você usa para poder... Ele carregou aquela laranja. Ele chegou na terapia com a laranja que ele trouxe de casa. Aí eu fui mostrar para ele que dentro daquela laranja ali tinha um negócio que a gente podia beber. Aí ele começou a achar interessante as mudanças que aquela laranja tinha comigo lá. Aí eu fui mostrar que aquela que ele estava em casa podia virar um suco. Aí eu cortei aquela, aí eu fui, mostrei pra ele outra laranja, eu falei, ó, se a gente estragar essa, você tem outra pra descascar e levar embora, mas vamos descascar a sua, que a sua já tá velhinha, essa aqui tá nova. Ele entendeu, aceitou, eu cortei a laranja, uma metade da laranja eu espremi no copo e dei pra ele cheirar, ele botou o dedinho, ele levou o dedinho na boca, aceitou o toque, aceitou o paladar, não quis beber naquela hora. E a outra metade da laranja eu deixei ele sujar um espelho enorme que tinha na sala. E ele achou a coisa mais maravilhosa do mundo se sujar daquele jeito ali, coisa que ele não aceitava, que era a sujeira. Ele não aceitava ficar com a mão suja, ele não aceitava nada. Mas ele já estava tão habituado ali no brincar com a laranja, chutar a laranja, fazer tudo com a laranja, que ele aceitou a laranja.
A gente levou cerca de uns 20 dias aí, quase um mês. Foram umas 4 semanas aí pra ele aceitar. Em compensação do dedinho no copo e enfiar na língua, 3 dias depois a mãe dele simplesmente espremeu um copo de suco de laranja e ele tomou e toma suco de laranja. Hoje você fizer uma jarra de 1 litro, ele toma. Então já seria mais uma coisa a mais para... Porque assim... Pra introduzir e ele não aceitava nada, era só água, só água, só água, só água, só É porque é difícil a gente lidar com essa recusa constante, né? Você oferece uma coisa boa, tipo, olha, um fricassê de frango ou um doce, alguma coisa assim, porque a seletividade, como você falou, e eu também até te perguntei, não é você não gostar do alimento. Às vezes é um alimento que é um alimento... de difícil aceitação. O jiló é para todo mundo, é difícil aceitação para todas as pessoas, com exceção daquelas que gostam, né? Olha, eu não gosto. Eu não gosto. Mas tem coisa que é gostosa e eu não gosto muito, mas é questão de gosto, não é seletividade. Eu não gosto do bife de fígado. A textura do bife de fígado na minha boca parece que ele virou uma bucha. Eu não gosto, mas é realmente eu não gostar. Porque eu não tenho, a seletividade, eu não tenho sensibilidade tátil na boca, não tenho. Só que realmente o bife de fígado pra mim, na minha boca, ele cresce. Eu sinto ele, igual as pessoas falam da comida japonesa, tem muita gente que fala, o peixe cru cresce na minha boca. Eu amo comer comida japonesa. Se me der um salmão inteiro cru, eu vou comer ele inteirinho, porque eu amo. Mas não me dá um pedacinho desse tamanho de bife de fígado que o fígado cresce na minha boca. É uma questão de gosto. Porque às vezes você fala assim, o menino só quer comer hambúrguer, batata frita. Aí você fala assim, não, mas ele não quer qualquer hambúrguer. Ele não quer qualquer batata frita. Então, às vezes a seletividade não é só o alimento. Às vezes é como ele é feito. É como ele é feito, a forma de preparo, é o cheiro, a marca. é a marca. Gente, a criança seletiva, ela conhece tudo. Eu tenho um paciente que no momento que eu entrei na sala com ele, que a mãe dele falou isso pra mim, na mesma hora eu fiquei assim, gente, será que meu irmão é autista também? A gente começa a tentar várias coisas, porque a mãe virou pra mim e falou assim, você sabe que meu filho identifica a marca de presunto? Como assim? Eu posso ir no mercado comprar um presunto Sadia, um Seara, um Pif-Paf e um Perdigão. Eu chegar em casa com eles, tirar da embalagem, botar separadinho, meu filho vai saber te falar qual que é o presunto Seara, o Sadia, o Perdigão e o Pif-Paf. A sensibilidade é absurda. Tanto no cheiro quanto no paladar. Aí eu olhei pra ela e falei assim, olha, eu vou falar pra você que eu acredito, porque meu irmão também sabe. A gente vai falar isso de cerveja, né? Geralmente a pessoa fala assim. Que eu reconheço a cerveja. Mas comida. E o meu irmão é exatamente a mesma coisa que o filho dela, é presunto. Por isso que na hora que ela falou, eu falei, gente, será que meu irmão também é autista? Porque eu acho que é a hipersensibilidade que faz com que ele consiga, né, perceber essas. Ele identifica, a papila gustativa deles são muito mais aguçados. Então, eles realmente identificam coisas que pra gente não pra gente, na realidade, a gente não consegue ver a diferença. Igual eu não identifico o cheiro de água no copo. Não, também não. Tem criança que sim. O alface pra mim, a não ser que seja um alface bem fresquinho, onde você quebra ele e ele dá aquele cheirinho ali na folha, né? Mas é cheiro de folha. Eu não sei identificar a alface. Tem gente que identifica. Tem os animais. Tem alimentos que são mais. Que tem um odor mais forte. Mais forte. Aí isso fica fácil de entender e de conhecer. Igual o cheiro de feijão, todo mundo reconhece. Sim. Tem criança que o cheiro do feijão incomoda. Consegue comer o feijão depois que tá refogadinho ali no prato, mas o cheiro do feijão sendo cozinhado ali, ele incomoda. Às vezes a mistura de cheiros também, porque a gente às vezes faz um frango, uma batata, arroz, feijão. Aí aquela mistura, aquele famoso cheiro de almoço, de almoço. Que é gostoso, mas como tá tudo misturado. Ali, pra eles é ruim. Tem um
paciente que os pais fazem o alimento no momento que ele está na escola, tiveram que trocar o horário dele da escola, ele estava à tarde, foi para a parte da manhã, para poder os pais conseguirem fazer o almoço na parte da manhã, para quando ele chegar já não ter mais cheiro de comida em casa. E mesmo assim, eles arrumam um prato, guardam as comidas, para poder eles conseguirem sentar na mesa para comer os 3. Porque se tiver comida na mesa, ele não consegue, porque o cheiro fica forte. Tem casos, sim, de ver o prato de comida e ter ânsia de vômito. Eu tive isso a minha infância inteira com cheiro de banana. Eu como a banana fruta in natura. Mas se você fizer preparação com ela, fritar, assar, grelhar, fazer qualquer coisa com a banana, o cheiro dela me incomoda. Hoje eu já não sou mais, eu falo assim, eu era xixelenta quando criança. Eu também já fui muito. Eu fui muito, nossa senhora. Eu já fui muito xixelenta. Hoje eu aceito. Eu sou um pouquinho. Hoje eu sento na mesa, a banana frita tá ali na mesa, não vai me incomodar, não é algo que eu vou pegar e vou comer. Mas ela tá ali, eu tô aqui, se eu não me forçar a comer, ela não me faz mal nenhum. Sabe uma coisa que me incomoda? Cheiro de comida fora da hora. Por exemplo, de manhã cedo a pessoa tá esquentando feijão, sabe? Tem gente que prefere feijão na hora do café da manhã. 6 horas da manhã. Nossa, eu não gosto daquilo, eu acho horrível. Então, mas eu quando eu era criança nem tanto, né? Tipo, eu tinha uns 11 anos, 12 anos, já não era mais criança, já era adolescente já. Nessa fase, foi uma fase que meus pais tinham o hábito de ir em casa almoçar, e a gente conseguia sentar na mesa para almoçar, sempre minha mãe fazia uma banana frita, uma banana assada, alguma coisa assim. Eu chegava da escola fazendo vômito. Minha mãe tinha que tirar a banana da mesa, guardar no forno para poder eu conseguir sentar na mesa para poder almoçar, porque o cheiro da banana frita me fazia, embrulhava o estômago, e eu chegava da escola morrendo de fome e não conseguia sentar para comer. Voltava. É uma loucura. Existem, assim, muitos pais que devem estar nos assistindo agora, e alguns, né, já estão engajados nessa luta de busca, de terapia, mas outros estão, assim, se descobrindo agora. Nossa, meu filho tem seletividade. Que dica que você daria para os pais que não estão sabendo lidar ainda com isso? Além de ter calma, né, e de entender, né? A primeira coisa é não assusta, porque quando a gente assusta, a gente faz um problema que já é um problema, todo problema ele é grande, ele tem a sua proporção, mas quando a gente assusta e afoba, ele fica muito maior. Então, eu sei que eu tenho um problema. Se eu até agora eu não consegui resolver sozinha, se eu tô vendo que realmente virou uma seletividade alimentar e eu não consigo reverter isso sozinha, procura um profissional para poder você conseguir fazer esse acompanhamento. Porque às vezes a gente acha que é uma seletividade. Eu já tive casos de chegar paciente para mim, de achar que era uma seletividade e não era seletividade, era só realmente falta de costume. A mãe queria que a criança comesse 4 porções de fruta, porque ela viu que a criança tinha que comer 4 porções de fruta no dia, e ela quis exigir aquilo ali do filho dela. Porém, dentro de casa ninguém comia uma fruta. O menino nunca tinha visto ninguém comendo uma fruta. Nunca foi hábito do menino comer uma fruta. Aí ela achou que ele era seletivo porque ele não queria aceitar a fruta. Mas então, o ambiente, né, ele ajuda, ele também é fator primordial. Por exemplo, aquela coisa do sentar, pôr a mesa, isso influencia muito, bastante. Isso influencia muito e isso ajuda muito na terapia alimentar. A gente fala assim, hoje em dia é tudo muito corrido. Sim. Mas nem que seja 10 minutinhos. Pode não ser a família inteira, pode não ser o pai, a mãe, o irmão, o periquito, o papagaio que tem na casa. Mas se sentar a mãe e a criança, esquece a televisão, esquece o sofá, esquece o quarto, vai pra mesa. Senta na mesa de frente um pro outro. E aí, filho, gostou de brincar de manhã cedo? Foi só manhã da brincadeira? Ou foi pra terapia? Ou não foi? Foi pra escola? Como é que foi na escola? Como é que não sei o quê? O meu prato tá gostoso. No meu prato tem arroz, feijão, chuchu, batata, cenoura.
Da criança só tem arroz e carne. No dia seguinte, de novo, ó, no meu prato hoje tem a mesma cenourinha de ontem, tem beterraba, tem a carne, tem não sei o que, tem nananã. No outro dia, repete mais uma vez a cenoura que foi do primeiro dia. Tenta introduzir um alimento de cada vez. Filho, você sabia que a mamãe viu na internet? Porque hoje em dia tudo pra eles é internet. Tudo, eles gostam de saber. Tudo pra eles é internet. Então você vira e fala, você sabia que a cenourinha que a mamãe comeu ontem, comeu anteontem e tá comendo hoje de novo? Eu tô comendo porque eu vi na internet que ela é fonte de vitamina, faz bem pro cabelo, ajuda na pigmentação da pele. Você começa a introduzir coisas simples só para poder tentar chamar a atenção. Ele pode não aceitar nesses 3 dias, mas daqui a uma semana, se ele ver você repetindo mais umas 2 vezes aquilo ali, de repente, se você oferecer para ele, falar assim, você quer experimentar? Porque a gente tem essa mania mesmo, né? Você sabe o que é saudável, você sabe o que precisa, o que tem que fazer, e o que tem que fazer, mas você não faz. Você não... Você tem é aquela coisa, mas aí se você não faz, você quer obrigar a criança a fazer você quer o obrigar, quê? aí você fala, não, ele tem que comer legumes, frutas, verduras, mas você não come. Eu falo por mim. Aí você eu falo por mim, porque você às é vezes uma adulta acontece. seletiva porque você não come ou só porque você tem preguiça de comer? É porque eu não gosto. Tá, mas você Mas não assim, gosta se porque tiver- você criou o hábito de comer? Criei, não. Minha mãe até que, assim... Tentou durante um tempo. Não, mas... na minha casa, na casa onde eu cresci, a gente sempre tem arroz, um feijão, uma carne e tinha sempre uma verdura, um legume, sempre tinha isso, sempre teve. Então não é uma coisa assim de, só come só massa, não. A gente sempre teve aquela coisa da comida mesmo. A gente não tinha hábito de pizza, de hambúrguer, nada disso. Então assim, eu cresci desse jeito, mas eu não gosto. Então, às vezes eu me forçava. A abóbora eu fui comer na fase adulta, porque eu olhei e falei, não, peraí, isso deve ser bom. Vou experimentar porque deve ser bom. Mas até então era repulsivo pra mim, não comia. Mas aí como a vida me tratou, eu fui e tentei, né, fazer e mudar. A gente, depois de uma fase, a gente começa, eu falo assim, a gente vira adulto quando a gente entende que o não gostar às vezes é necessário. Eu não gosto disso, mas eu sei que eu preciso fazer isso. Exatamente. Então eu vou fazer porque eu preciso. Se eu tô fazendo porque é preciso, mesmo sem gostar, eu virei um adulto. Porque a fase anterior, o adolescente, a criança, eu sei que eu preciso fazer aquilo, mas eu não tô a fim de fazer, eu não vou fazer. Mas aquele pai, aquela mãe que não é saudável, mas quer que o filho seja, porque, lógico, você não quer o que é ruim pra você, dá né? oportunidade pra criança, então. Aí mas ela começa a exigir coisas que ela não pratica. Isso aí influencia. Influencia no atraso, mas se ela der possibilidades da criança aprender a gostar daquilo ali, pode ser que a criança desenvolva E passe a comendo gostar. maravilhosamente bem. Porque, igual, eu te dei o exemplo da cenoura porque aconteceu dentro da minha casa. Meu filho é seletivo alimentar e esse exemplo da cenoura, que a cenoura fazia bem pro cabelo, pra pele, não sei o que, porque a cenoura era uma vitamina. Eu falei porque eu ouvi meu filho assistindo um desenho falando sobre vitaminas, que a vitamina era boa pro organismo, não sei o que, porque ele gosta de uns desenhos educativos. Então, teve um desenhozinho que ele assistiu que falou sobre isso. Aí eu encasquetei com a cenoura, falei, vou fazer esse menino gostar de cenoura. E eu nem rápido com a cenoura eu tinha. Aí eu falei assim, vou fazer ele gostar de cenoura. Mostrei pra ele no dia seguinte, no terceiro dia eu falei, você quer experimentar? Porque a cenoura é isso. Ele, é verdade, mãe, eu vi no meu desenho outro dia que a cenoura fazia bem pra pele, que se a gente for pro sol, vai ajudar a gente a ficar moreninho, que não sei o que, nananã. Falei, pois eu acho que você tinha que experimentar. Ele hoje come e eu como uma vez na vida da morte, quando eu lembro. Mas eu compro a cenoura, eu coloco a cenoura lá, eu ralo a cenoura, eu ponho disponível pra ele. Mesmo que eu não coma, e mesmo que tenha dias que ele não queira comer, eu coloco disponível pra ele. Aqui a gente faz suco de cenoura. Cenoura com laranja. Já fiz com limão também, fica gostosinho. Fica. Aí, porque assim, cenoura
é fácil de comer, né? O negócio é... Tem algum nutriente ou nos alimentos, obviamente, que seja... Não, a gente não pode deixar de ter, principalmente para as crianças autistas, que elas têm mais eficiência para poder estar metabolizando nelas mesmas? Tem alguma coisa específica? Algumas vitaminas, alguns não são todos, mas numa boa parte, se você for para analisar, uma boa parte dos autistas tem às vezes déficit de ferro, de B12, vitamina C e vitamina D. Apesar de que a população brasileira hoje, né, praticamente toda tem esse déficit de B12, de vitamina C, de vitamina D e de ferro. É porque hoje em dia tudo está muito no industrializado. Então é muito fácil hoje em dia abrir um pacotinho e comer. Sim. E comer frutas, verduras e legumes é muito difícil porque tem que preparar, tem que fazer. Eu falo que o descascar é mais difícil do que abrir um pacote de biscoito. Gente, comer uma banana é tão fácil. Tem até aquele lema, né? Vamos descascar mais e embrulhar menos. Exatamente. Mas o pessoal acha muito mais fácil fazer assim, ó, num pacote de biscoito, do que fazer assim na casca de banana. E esses alimentos, eu falo, são alimentos tradicionais. Laranja, banana, maçã, uva, pera, melancia, já dá uma gama maravilhosa de vitaminas para a criança. Cenoura, beterraba, abóbora, tomate, também já dá uma gama maravilhosa de vitaminas e minerais para as crianças. E fibra, tem gente que acha que fibra você só vai achar se você comer aveia, grão. Gente, fruta tem fibra. Criança precisa de fruta, legume, arroz, feijão e carne. É disso que criança precisa. Fruta, legume, arroz, feijão e carne. E muita água. Soca água nas crianças, porque é o que vai fazer o organismo desenvolver, vai ser o que vai fazer o intestino se desenvolver, vai ser o que vai fazer eles terem uma boa circulação sanguínea, um bom desenvolvimento neuromotor, tudo. Soca água na criança, o que todo mundo precisa, não é só a criança, é a água. Tudo vai se desenvolver, seu organismo vai andar por causa da água. E a gente precisa de fato das vitaminas e dos minerais. Então, fruta, legume, verdura. E agora eu vou abusar de você agora vamos abusar aqui da nutricionista. Como que a gente faz, por exemplo, para uma criança comer beterraba sem que ela saiba que está comendo beterraba? Uma receita, alguma coisa? E tem muita coisa. Como é que a gente pode estar fazendo isso? Eu faço muita receitinha com os meus pacientes de pãozinho, de bolo. A beterraba, a cor dela é maravilhosa para a gente poder tonalizar qualquer coisa. Eu faço arroz com beterraba para poder botar o arroz rosa. Faz o pãozinho de milho, pintando ele com a beterraba. Isso tudo a gente pega, bate, faz o suquinho, aquele caldo ali da beterraba, a gente pega e faz o alimento para a criança. Tem várias coisas, preparações de bolo, pão, arroz, macarrão. Porque às vezes a criança, assim, você dá um legume, né, feito, ele não vai querer. Mas às vezes se tiver o doce, né, às vezes o paladar mais pro doce é mais aceito. Então, geralmente eu faço bolo. O bolo de beterraba. Bolinho de caneca. Na realidade, nunca é de beterraba. Ele é de banana com beterraba, ele é de chocolate com beterraba. A beterraba eu falo que pra eles que é só pra colorir, mas na realidade a beterraba tá ali batida no meio dos ingredientes. Ele tá comendo a beterraba. Só que eu usei a beterraba junto com outras coisas que pra eles são atrativos. Tem criança que gosta de banana, então vamos fazer um bolo de banana? Vamos pintar esse bolo de banana, em vez de deixar ele branco, vamos pintar ele de rosa? Vai ficar mais interessante. Vamos pintar ele de verde? Faço com espinafre. Açúcar ou adoçante? Pra criança? Nada. Natural? Natural. Pra criança. Mesmo o açúcar é introduzido na nossa alimentação por causa dos industrializados. Aí por isso que a gente ficou a criança com esse vício. a gente cria o vício,
cria o hábito do açúcar na vida da criança. Mas se você começar a fazer preparações sem açúcar para a criança vai aceitar aquilo ali como a sétima maravilha do mundo. Porque ela não vai conhecer. Na verdade, eu faço as minhas terapias. tem esse vício do açúcar. Exatamente. Né? Eu faço todas as minhas terapias, faço bolo, faço pizza, faço macarrão, arroz, brigadeiro, tudo sem usar açúcar. Nunca usei açúcar na minha terapia. Nunca usei. Todo doce que você faz. Todo doce que eu faço. Totalmente natural. Do brigadeiro de banana ao bolo de caneca, tudo. Nunca usei açúcar. As geleias, vira e mexe eu faço geleia com eles, faço bolo, faço o brigadeiro de banana e não uso açúcar. Nem açúcar, nem adoçante, nem nada. Tem, obviamente, coisas que a gente precisa, a gente cria na nossa cabeça que a gente precisa adoçar. Mas se a gente criar o hábito de comer sem o açúcar e sem o adoçante, aquilo ali vai virar um hábito pra gente. É uma questão de costume. É uma questão de costume. O paladar, então, ele pode ser modificado, vamos dizer assim. Com certeza, de criança principalmente. O de criança principalmente. A gente que é burro velho, que é mais difícil, que a gente condiciona aquilo ali como algo que é necessário pra gente. Não, eu não sei comer isso sem ser desse jeito. Eu não sei fazer isso sem ser desse jeito. Eu comi isso a minha vida inteira, como é que eu vou comer diferente? É porque, assim, por exemplo, adoçante na minha vida, por exemplo, não é eu como açúcar normalmente, quando tem que comer, não faço distinção não, porque eu já sou viciada. Então, pra quem já tem aquele hábito constante, eu vou ser sincera, eu prefiro reduzir e comer o açúcar do que ir pro adoçante. Aí a minha mãe, como ela é diabética, então ela a diabética também que, né, come qualquer coisa, mas enfim. Entendo. Não vamos entrar nesse mérito. Posso criticar minha mãe aqui? Pode. Eu não posso, ela vai assistir e vai brigar Então, aí a minha mãe, ela faz assim, o café na minha casa, na casa da minha mãe, não tem açúcar. Aqui também a gente faz sem açúcar. Mas aí você adoça. Eu boto adoçante, porque eu acostumei com adoçante lá na casa dela. Não. Porque o açúcar, isso já é a mania feia, né? Se eu boto açúcar, você tem que dar uma misturada. Eu não gosto porque esfria o café. Aí eu prefiro botar o adoçante, que aí você coloca primeiro adoçante, joga o café. Aí esfria. É mania. Eu te entendo. Eu tomo café sem açúcar, sem adoçante, sem nada. Eu já tentei. Mas às vezes eu sinto eu não fui feliz, não. O psicológico, às vezes, me exige um doce. Aí eu coloco o adoçante e jogo o café por cima também, pela mesma situação. Sim. E tomo o café com adoçante, porque aí 3 gotinhas de adoçante no fundo da minha xícara já me sacia, eu já sinto aquilo ali extremamente doce. Sim, já fica aquela coisa pra você. Já fica pra mim que eu comi bastante açúcar. A uva passa, é uma coisa que, às vezes, quando eu tava de dieta, né, que não podia comer doce, alguma coisa assim, porque eu já fiquei... Não é que eu precise de doce, eu não tenho essa coisa de, acabei de comer, quero nenhum docinho, não tenho isso. Mas a passa me saciar por um tempo, mas aí o vício, né, porque o açúcar ele é... Aí, assim, vem a sobremesa, enquanto chega no fundo, você não para, né? Tem isso também. Então, eu ensino os meus pacientes a fazer as porções. Sim. Você quer fazer um brigadeiro? Faz um brigadeiro, mas aí você vai botar, em vez de você botar num prato, você vai botar em várias tigelinhas pequenininhas. Porque a gente é muito do visual, enquanto tem, a gente tá comendo, enquanto tem, tá comendo, enquanto tem, tá comendo. Aí o que você vai fazer? Aquele brigadeiro ali que você vai fazer uma caixinha de leite condensado, você vai porcionar tipo em 4 potinhos daqueles que dá 250 ml, mas você vai usar só o fundinho e vai dividir em 4. Congela 3 e deixa uma na geladeira. O brigadeiro, se você congelar ele dura até 40 dias congelado. Olha, e você tira ele do freezer, passa pra geladeira que em 2 horinhas ele tá cremosinho de novo. Então, congela aquilo ali, 3 porções e deixa uma. Que aí você vai se esbaldar com aquele uma ali, 2 dias, 3 no máximo. Não vai durar muito tempo. Na realidade, vai querer comer tudo num dia só, né? De um dia por outro você vai terminar de comer.
Mas aí você não vai ter mais. Porque acabou. As crianças, Bárbara, elas são mais seletivas com doce ou com salgado? Ou não tem essa distinção? Não tem distinção. Não tem, porque foi igual eu falei pra você, tem criança que é seletiva pelo paladar, tem criança que é seletiva pelo olfato, tem criança que é seletiva visualmente, que se não tiver um prato muito bonito, muito elaborado, não come. Ou pela cor. Então, não tem distinção se é doce ou se é salgado. Igual a criança que quer só o branco. Você pode dar o canjicão que é branco, o arroz que é branco, arroz doce. É o branco, o negócio dele é o branco. Pode ser salgado, pode ser doce. O negócio dele é o branco. Criança que não gosta da comida com caldo, tem que ser seco. Pode ser um biscoito de água e sal, pode ser um biscoito de maisena. Mas é um biscoito que é sequinho, é crocante. Eles não têm muita distinção do doce pro salgado. Tem criança que tem um paladar mais, gosta mais do doce, tem que gosta mais, mas não é regra. Não é regra. Não é regra. A regra para eles é dentro da seleção. Qual que é a seleção deles? A seleção é cor, é cheiro, é tudo junto. Entendi. Porque tem criança que é tudo junto. E como é que você faz no seu consultório? A pessoa chega lá e você fala, vamos fazer essa terapia assim, assim. Como é que você delimita lá o que vai precisar de quê? Você faz uma anamnese? Como é que é feito isso? Sim, eu cheguei até a trazer, eu imprimi e trouxe uma fichinha de anamnese, que geralmente eu faço no computador. Eu, antes da criança vir para a sessão, eu já mando para os pais e peço nome completo, data de nascimento, para poder já adiantar essa parte, que é algo que não tem mudança, né? Realmente é fixo da criança, como se te pedisse a foto do RG. E peço o dado dos pais. Quem que convive com a criança? Pai, mãe, irmão. Me manda o dado dos três para poder eu conseguir introduzir com a criança até na hora que estiver conversando. Tipo assim, você fez isso com seu irmão? Você já viu isso com seu irmão? Seu irmão é mais novinho, você que toma conta? Ou seu irmão é mais velho, seu irmão toma conta de você? Até para ter o que entrar na rotina da criança. Então isso eu já pergunto antes. Na hora da sessão com a anamnese, é o momento que eu vou fazer a anamnese com os pais e vou observar a criança. Eu gosto de fazer a anamnese junto a criança e os pais. Por quê? Eu pergunto aqui na anamnese qual que é a queixa principal, como que aconteceu essa queixa, da onde que vem vindo esses hábitos, como que foi a amamentação, como foram os primeiros meses da criança, como foi o parto, questão de saúde, se tem algum problema em relação a algum déficit já nutricional que vem adiante, se não tem, se tem algum outro tipo de problema, alguma outra comorbidade, tipo diabetes, pressão alta, ou se a criança não tem, mas se ela tem histórico familiar, como é em relação à família da mãe, como é em relação à família do pai, a gente vai perguntando os hábitos. E dentro da anamnese a gente vai avaliando a criança para a gente saber como que vai ser esse desenvolvimento. Aí a gente pergunta pelos pais, pelos avós, as doenças que foram, como que foi o parto da mãe, se a mãe passou por algum transtorno no parto que possa vir desencadear alguma coisa. Então a gente faz perguntas. Não propriamente a seletividade. Não propriamente a seletividade, porque a criança, ela ser seletiva é dela. Mas às vezes algumas doenças que vão vir desencadear pela seletividade pode também ter vindo genético da família. Tipo anemia, uma anemia crônica. Uma anemia crônica, uma diabetes, uma pressão alta, porque às vezes não é nem pelo excesso do que está sendo feito ali, às vezes o organismo já vem predisposto àquilo ali. Aí a criança vem com uma seletividade, onde ela só come alimento salgado. Aí daquele alimento salgado ali, de repente a criança dá um pico de algum estímulo que causa um estresse, causa alguma coisa que acabe gerando uma hipertensão numa criança de 8 anos. Às vezes não é um excesso dela, mas é porque ela só está comendo aquilo ali, o organismo dela já tem a predisposição àquilo ali. Entendi. E a gente só vai saber disso se a gente já vier acompanhando o caso da criança e da família. Porque de repente, do nada, a criança passou mal, levou para o hospital, chegou no hospital, o médico falou assim, tá hipertenso. Aí a mãe virou e falou assim, mas como? Ele não come nada.
Ele tem seletividade alimentar, como que ele ficou hipertenso? Aí olha pra cara do nutricionista e fala assim, e aí? O que aconteceu? A gente tem de fato que fazer toda essa avaliação para quando, se algo vir a acontecer, a gente reza que não aconteça, né? Até porque a gente trabalha para isso não acontecer, mas caso aconteça, a gente pelo menos ter para onde correr e ter como tentar recorrer a algo para mudar aquele ambiente ali que a criança se você encontra. já tem uma anamnese onde diz que pode haver uma predisposição, a mãe já fica naquela. A gente já começa a alertar, ó mãezinha, já tem uma predisposição a uma hipertensão. A criança só está comendo isso, isso e isso dessa forma. Vamos tentar mudar? Vamos trabalhar. Mas tem que introduzir. Não, gente, agora o problema não é a introdução. O problema agora vai ser mudar primeiro esse hábito para poder não acontecer nada. Depois que a gente mudar esse hábito, a gente introduz outra coisa. Já aconteceu com você de você fazer todo o trabalho e a mãe em casa ficar com pena e falar, eu deixei ele comer porque, tadinho. Já aconteceu disso, de você passou a semana inteira tentando introduzir uma... Já muito. E eu tenho pacientes, eu tenho um caso de um paciente que ele é seletivo alimentar e dentro da seletividade alimentar ele tem compulsão alimentar por doces. São dois opostos, que a compulsão é você querer comer muita, seletividade alimentar é você se reduzir a um grupo. Então ele tem a seletividade alimentar e ele tem a compulsão por doces. Resumindo, é uma criança de 7 anos obesa. Aí começamos a fazer o acompanhamento, começamos a fazer a terapia. Graças a Deus, hoje já temos uma gama de alimentos enorme que ele come, que ele consome. Mas os pais são separados. A mãe faz todo o tratamento. Chega na casa do pai e o pai fala assim, você já se restringiu a semana inteira, você não tem nada não. Porque existe essa você cultura, pode né? comer, tadinho. Aí até que um belo dia ele foi pra casa do pai, passou o final de semana no pai. Na segunda-feira, em vez de ir pra escola, ele não pôde ir pra escola porque ele passou mal. Aí na parte da tarde ele foi pra terapia, aí o pai levou. Aí chegou lá conversando comigo, falando, não cheguei nem a levar ele pra escola porque ele passou mal, ele vomitou, ele teve diarreia, ele teve isso, ele teve aquilo, ele teve... Aí eu fui perguntar, eu falei, mas o que ele comeu durante o final de semana? Ele comeu isso. Eu falei, mas ele podia ter comido isso? Aí ele, diz a mãe dele que não. Eu falei, então, a mãe dele disse isso pra você? Aí eu ainda fui naquele dia, eu até cheguei a pedir desculpa pra ele depois. Eu falei, olha, você me desculpa, eu não poderia ter falado dessa forma com você. Mas se eu não falar desta forma com o senhor hoje, ele na semana que vem ele vai chegar aqui passando mal, na outra semana ele vai chegar aqui passando mal novamente. Ele tá passando mal hoje por descuido do senhor. Porque ele é laudado, ele tem a compulsão alimentar, ele tá pré-diabético, ele está obeso. Não tem tadinho. Não tem. A gente faz um trabalho com ele a semana inteira para chegar no final de semana você não tentar restringir nada. E não é restringir, é simplesmente não ofertar. Faz a rotina normal de casa. Só não precisa ofertar. Não é que foi na rua, viu um picolé, tá no final de semana, não pode ofertar um picolé para a criança na rua? Pode. Não é querer cortar os pulsos da criança. Mas o menino chegou na casa do pai, o pai tinha comprado não sei quantas barras de chocolate, uma caixa de paçoca, porque ele gosta de paçoca, tinha comprado pote de sorvete, tinha comprado isso, a avó tinha feito bolo, tinha um monte de coisa. Eu falei, como que você não quer que ele passe mal? Ainda vem um tratamento restritivo. Ele já tá a semana inteira sem comer essas besteiras. Chegou no final de semana, como é que você... Dando isso tudo pra ele, que você falou que ele comeu. Você está me relatando que ele comeu. Como é que você não queria que ele tivesse diarreia, que ele vomitasse? O organismo dele simplesmente deu um boom e não aguentou. Tá ótimo que ele só vomitou e teve diarreia. Ele podia ter tido um pico aí na glicemia dele e ter passado mal e ter que parar no hospital. Muita responsabilidade mesmo, né?
Bárbara, nós estamos chegando no nosso finalzinho aqui, passou rápido. Não. Passa rápido, né? A gente fica aqui conversando. Foi um papo muito bom. Eu te agradeço muito por você ter vindo. A gente esclareceu algumas coisas, trocamos algumas experiências aqui, foi muito gratificante. Eu queria que você deixasse para os pais e mães que nos assistem, as pessoas que precisam de uma orientação, que estão agora se descobrindo nesse universo. Eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas com relação à seletividade, com relação ao que fazer, ao que buscar nesse momento. Então, de primeiro foi igual eu falei pra você, não assusta, não afoba, não fique com medo. A seletividade alimentar, ela não é um caso restrito dos autistas, que foi igual a gente tocou nesse ponto também. Pode acontecer com qualquer criança e o que a gente não pode deixar é passar. A gente não pode deixar, simplesmente achar que é frescura, ele só não está comendo nenhuma fase, vai passar. Tem muitos casos que não passam. Então, não ache que isso vai ser um problema. Trate isso como uma solução. Ir ao nutricionista, gente, é muito fácil. A gente acha que é bicho de 7 cabeças, mas não é. Às vezes a gente chega lá para ouvir até o que a gente sabe. Mas o fato de ter alguém ali nos ajudando, dando receitas diferentes, dando formas diferentes de você introduzir ali na rotina da criança, cria-se um campo tão grande, às vezes até um vínculo criança e pai. A gente cria vínculos ali com a criança, às vezes ligado à alimentação. Então, é tão prazeroso a gente descobrir que é fácil cuidar da criança seletiva, mas a gente só descobre isso indo ao nutricionista. Então, não deixe de procurar, procure uma pessoa que seja da sua confiança, vá em busca de descobrir novas formas, novos métodos de transformar a alimentação, porque a alimentação ela não é para ser algo repudioso para a criança. A alimentação é algo prazeroso, não só para a criança como para o adulto. Então procure meios de conseguir que a alimentação vire algo favorável, tanto no crescimento, quanto no desenvolvimento, quanto no ambiente familiar. Faça a família ter momentos gostosos e prazerosos com a criança. É isso aí, gente. Então, fica o recado da Bárbara Bastos. Tem a rede social, Bárbara? Tem. Instagram é nutricionista.barbarabastos. Então, segue lá para poder estar vendo as novidades, as dicas da Bárbara, para poder a gente conseguir cada vez mais melhorar a condição de vida de muitas pessoas. Eu queria convidar vocês para poder conhecer o nosso site, que é o www.outcast.com.br. Lá é um portal onde a gente tem dicas, informações, reportagens, temos também guias de profissionais. Então é um espaço onde a gente pode estar a cada vez mais aprendendo e incluindo as pessoas. Posso começar até a mandar uns videozinhos para vocês. Olha, a Bárbara prometendo aqui, vai botar vídeo lá no nosso portal. Mandar, porque eu geralmente falo assim, eu trabalho o tempo inteiro, então eu sei como é a rotina de uma mãe dentro de casa com uma criança seletiva. Então eu tenho um seletivo lá em casa de 9 anos. E o pouco tempo que eu tenho, eu tento fazer em casa as coisas que eu passo para os meus pacientes dentro do consultório e coisas que são fáceis dos pais fazerem em casa. Eu tenho um tempo de terapia de 40 a 50 minutos com cada paciente. Então, esse tempo de 40 minutos, eu falo, todo pai tem, nem que seja 40 minutos, uma vez na semana na parte da noite com o filho. Exatamente. Então, eu pego geralmente a minha parte da noite, quando eu tô naquele dia, que o meu dia foi assim, misericórdia, o que eu vou arrumar? Aí eu chego em casa, eu olho pra cara do Eduardo e ele olha pra mim e fala assim, tô com fome. Que é a frase de toda criança da parte da noite, quando olha pra cara da gente e vê a gente morto, né? Olha e fala assim, tô com fome. Eu paro, eu penso e falo assim, poxa, eu trabalhei o dia inteiro e eu também tô com fome. O que custa eu juntar 40 minutinhos com o meu filho agora e tentar fazer algo rapidinho? Então eu pego uma terapia alimentar, e reproduzo à noite, num horário de janta, junto com ele. Aí nesses momentos eu geralmente filmo.
Olha, Aí eu filmo. dá dicas de receitas. Aí eu enfim. faço às vezes até naquela opção do Uhum. iPhone de fazer a gravação rápida. Eu faço aquela gravação rápida ali, eu e ele brincando na cozinha, fazendo a preparação. Aí depois eu venho e passo o áudio do que foi que eu fiz. Olha, Então interessante. esses videozinhos eu posso mandar Tá pra vendo? vocês. Então a gente vai ter Então, agora também os vídeos da vai ter umas nutricionista. receitinhas lá, eu vou mandar esses vídeos. Isso aí. Para você que gosta de conteúdos como este, dê o seu like, curta a nossa página, curta nosso canal e compartilhe para que mais pessoas possam ter essas informações. Até mais. Boa noite.